Um milionário arrogante humilhou uma garçonete na frente de todos, rindo da inteligência dela como se fosse piada. Mas aquela mulher, sem nome e sem poder, fez algo que nenhum rival de negócios jamais conseguiu. Desarmou-o com uma única frase. O que ele não sabia era que aquele momento mudaria tudo e o forçaria a escolher entre manter seu império ou salvar sua alma. Esta é a história de um homem que perdeu tudo para encontrar o que realmente importa. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho, porque aqui você vive as histórias mais emocionantes do YouTube, e essa vai mexer com você. Eduardo Azevedo nunca precisou pedir permissão para nada, e essa era exatamente a forma como ele gostava de viver. Aos 35 anos, herdeiro de um império de comunicação que movia bilhões de reais por ano, ele habitava um mundo onde cada gesto era calculado, cada sorriso tinha preço e cada silêncio escondia uma negociação. Sua rotina era uma sequência impecável de reuniões em salas envidraçadas, almoços em restaurantes onde os garçons conheciam seu nome antes mesmo que ele atravessasse a porta, e noites em coberturas onde a cidade de São Paulo se estendia aos seus pés como um mapa de conquistas. Eduardo não acreditava em sorte, acreditava em controle. Para ele, o mundo se dividia em duas categorias: aqueles que nasceram para mandar e aqueles que nasceram para obedecer. E ele, sem sombra de dúvida, pertencia ao primeiro grupo. Sua arrogância não era acidental, era cultivada, polida, exibida como uma medalha invisível que separava os poderosos dos irrelevantes. Ele desprezava a mediocridade com a mesma intensidade com que desprezava qualquer coisa que não pudesse ser comprada, controlada ou descartada. Sua visão de sucesso era simples. Talento era privilégio de quem tinha recursos para desenvolvê-lo, e os que reclamavam de desigualdade eram apenas fracos tentando justificar a própria incapacidade. No escritório da Azevedo Comunicação e Cultura, uma torre espelhada que refletia o céu como um troféu de vidro e aço, Eduardo comandava uma equipe de executivos que o temiam mais do que o respeitavam. Ele não gritava, não precisava, bastava um olhar gelado, uma pausa calculada, um sorriso de canto de boca para que todos soubessem que haviam decepcionado o homem que decidia seus futuros. Sua presença era magnética e sufocante ao mesmo tempo, como se ele ocupasse mais espaço do que seu corpo permitia. As reuniões eram rituais de poder. Ele entrava por último, sentava-se à cabeceira da mesa e ouvia em silêncio enquanto os outros se esforçavam para impressioná-lo. Quando falava, suas palavras eram afiadas, diretas, implacáveis. Eduardo não tolerava hesitação, não aceitava desculpas e não perdoava erros. Para ele, a eficiência era a única virtude que importava, e a lealdade, a única moeda de troca. Fora do escritório, sua vida social era igualmente performática. Jantares em restaurantes estrelados, eventos beneficentes onde a caridade servia de palco para a vaidade, festas em mansões onde o champanhe francês corria solto e as conversas giravam em torno de investimentos, viagens e conquistas. Eduardo circulava por esses espaços com a segurança de quem sabia que pertencia ali, não por mérito próprio, mas por herança, por sobrenome, por direito de nascimento. Ele nunca questionou se merecia aquilo tudo. Simplesmente aceitou como ordem natural das coisas. Mas por trás da fachada impecável, havia um vazio que ele nunca admitia, nem para si mesmo. Eduardo não tinha amigos, tinha sócios, não tinha paixões, tinha distrações, não tinha propósito, tinha rotina. Sua vida era uma sucessão de vitórias vazias, aplausos silenciosos, conquistas que não o tocavam. Ele dormia pouco e mal, acordava cedo demais e passava os dias em movimento perpétuo, como se parar significasse enfrentar algo que preferia ignorar. A solidão era sua companhia constante, mas ele a disfarçava com arrogância, como quem veste uma armadura para não sentir o frio. E foi nesse estado de espírito, seguro de seu lugar no mundo, cego para tudo que não fosse poder e aparência, que Eduardo entrou, naquela noite chuvosa de junho, no restaurante solar do Vale, onde o destino já o esperava na forma de uma garçonete chamada Lívia. Lívia Nascimento acordava todos os dias às 5 da manhã, não porque gostasse da madrugada, mas porque a vida não lhe dava escolha. Aos 27 anos, ela carregava nos ombros o peso de duas vidas, a sua e a da mãe doente, que dependia de remédios caros e consultas que o sistema público de saúde prometia, mas nunca entregava. Moravam em um apartamento pequeno na zona norte de São Paulo, onde o barulho da rua entrava pelas frestas das janelas e o cheiro de café se misturava ao som distante de buzinas e vozes apressadas. As paredes eram cobertas por livros empilhados, cartazes de exposições que Lívia nunca teve dinheiro para visitar,
e plantas que ela insistia em manter vivas, como se fossem símbolos de resistência silenciosa. Cada objeto ali tinha história. Cada marca na parede era a memória de uma luta travada e vencida. Ou quase. Lívia não vivia de sonhos românticos ou promessas vazias. Ela vivia de estratégia, disciplina e uma teimosia inabalável que a impedia de desistir, mesmo quando o mundo conspirava contra ela. Seu pai, um artista frustrado que nunca teve oportunidade de mostrar seu talento ao mundo, morrera jovem, levando consigo os sonhos que Lívia agora tentava realizar por ambos. Ela herdou dele a paixão pela arte, pela história e pela beleza das coisas que não podem ser compradas. Estudava sozinha, nos intervalos entre turnos, nas madrugadas silenciosas, nas horas roubadas ao cansaço. Lia sobre Caravaggio, sobre Tarsila do Amaral, sobre Van Gogh e Frida Kahlo, com a mesma voracidade com que outros consumiam entretenimento descartável. Para ela, o conhecimento era a única riqueza que ninguém poderia tirar, a única herança que valia a pena deixar. Mas a realidade batia à porta todos os dias, implacável e cruel. Lívia trabalhava como garçonete no Solar do Vale, um restaurante de luxo nos Jardins, onde os pratos custavam mais do que ela ganhava em uma semana inteira. Era um mundo paralelo, onde os clientes falavam alto demais, riam sem motivo e tratavam os funcionários como peças de mobília, invisíveis, substituíveis, sem importância. Lívia servia mesas com elegância discreta, memorizava pedidos complexos sem anotar, sorria quando necessário e desaparecia quando não era mais útil. Ela aprendera a arte da invisibilidade, não por escolha, mas por sobrevivência. Sabia que quanto menos chamasse atenção, menos problemas teria. Mas por trás daquela máscara de submissão educada, havia uma mente brilhante e um orgulho ferido que ela escondia como quem guarda uma lâmina afiada. Lívia observava tudo, os gestos, as conversas, os detalhes que ninguém mais notava. Via como o poder era exercido em silêncios calculados, em sorrisos falsos, em olhares que dividiam o mundo entre os que importavam e os que não. E ela, apesar de estar do lado errado dessa divisão, recusava-se a aceitar aquilo como destino. Não era revolta cega, era dignidade consciente. Ela sabia que valia mais do que o uniforme que vestia, mais do que o salário que recebia, mais do que o desprezo disfarçado de polidez que enfrentava todos os dias. Nos fins de semana, quando conseguia folga, Lívia frequentava bibliotecas públicas, assistia a palestras gratuitas em universidades abertas e visitava exposições em centros culturais de periferia, onde a arte não era decoração, mas grito de resistência. Ali, entre pessoas que compartilhavam sua realidade, ela se sentia vista, reconhecida, humana. Era nesses espaços que Lívia alimentava a esperança de um dia retomar os estudos, de conseguir uma bolsa, de transformar conhecimento em oportunidade. Mas a vida cobrava caro por cada sonho adiado. As contas chegavam com pontualidade cruel, os remédios da mãe subiam de preço a cada mês, e o salário de garçonete mal cobria o básico. Lívia vendia livros usados quando a situação apertava, aceitava turnos duplos quando precisava e comia menos para que a mãe comesse melhor. Não havia espaço para autopiedade, apenas para estratégia. Ela sabia que um erro poderia custar o emprego, que uma palavra fora do lugar poderia manchar sua reputação, que a margem para falhas era zero. Por isso, Lívia era impecável no trabalho, silenciosa na dor e inflexível nos princípios. Não aceitava gorjetas dadas com condescendência, não tolerava assédio disfarçado de elogio e não fingia gratidão quando era tratada como inferior. Sua força estava justamente nisso, na recusa silenciosa de se curvar. E foi essa mesma força, essa dignidade inabalável, que a faria cruzar o caminho de Eduardo Azevedo naquela noite de junho, quando o destino decidiu que era hora de dois mundos colidirem de forma irreversível. A noite estava carregada de chuva, quando Eduardo entrou no Solar do Vale, acompanhado de 3 investidores estrangeiros e 2 sócios da empresa, todos vestidos em ternos italianos, que custavam mais do que um carro popular. O salão estava iluminado por lustres de cristal que projetavam luz dourada sobre as mesas cobertas por toalhas de linho branco, e as paredes exibiam obras de arte contemporânea brasileira que Eduardo mal olhava, apesar de sua empresa patrocinar metade daqueles artistas. Ele escolheu a mesa do fundo, de onde podia observar o salão inteiro e ser visto por todos, uma posição estratégica que refletia seu lugar no mundo. A conversa girava em torno de fusões, aquisições e projeções de mercado, enquanto o sommelier apresentava uma garrafa de vinho francês, que custava mais de R$5.000. Eduardo mal prestava atenção.
Estava acostumado a esse teatro de luxo, onde cada gesto era parte de uma coreografia de poder. Lívia foi designada para servir aquela mesa, e ela sabia, desde o momento em que viu o grupo entrar, que seria uma noite difícil. Havia algo na postura daqueles homens, a forma como ocupavam o espaço, como falavam alto demais, como ignoravam quem os servia, que a colocava em alerta. Ela se aproximou com a bandeja equilibrada na mão, o rosto sereno, os movimentos precisos, e começou a servir as entradas sem dizer uma palavra além do necessário. Eduardo anotou pela primeira vez quando ela colocou o prato diante dele, com uma delicadeza que contrastava com a dureza do olhar. Um olhar que não era submisso, mas tampouco desafiador. Era apenas presente. Ela existia ali de uma forma que incomodava, porque a maioria dos garçons tentava desaparecer. E Lívia, sem fazer esforço, simplesmente permanecia. A conversa seguia seu curso quando um dos investidores, um homem de cabelos grisalhos e sotaque carregado, apontou para uma pintura na parede, uma tela abstrata de traços vibrantes que remetia ao modernismo brasileiro. Ele fez um comentário desdenhoso sobre a falta de técnica dos artistas contemporâneos, e os outros riram, concordando sem convicção. Eduardo, querendo impressionar, emendou com uma frase que soava inteligente, mas que era, na verdade, vazia de significado real. Foi então que Lívia, ao recolher uma taça vazia, murmurou baixinho, quase para si mesma, mas alto o suficiente para ser ouvida. É Anita Malfatti, não é abstrato, é expressionista. E a falta de técnica que vocês veem é, na verdade, a recusa consciente de imitar a realidade. Ela pintava o que sentia, não o que via. O silêncio que se seguiu foi espesso, quase palpável. Eduardo virou-se para ela, os olhos estreitados, o sorriso congelado nos lábios. Um dos sócios tossiu, desconfortável. O investidor estrangeiro ergueu uma sobrancelha, curioso. E Lívia, percebendo tarde demais que havia falado, sentiu o calor subir pelo pescoço, mas manteve o rosto impassível. Eduardo inclinou-se ligeiramente para trás na cadeira, cruzou os braços e deixou escapar uma risada curta, seca, sem humor. Expressionista, ele repetiu, arrastando a palavra como se fosse uma piada interna. Que interessante. A garçonete agora dá aulas de arte. Os outros riram, não porque acharam engraçado, mas porque era esperado. Era o riso automático de quem reconhece a hierarquia e sabe de que lado está. Eduardo continuou, olhando diretamente para Lívia com um sorriso cruel que não chegava aos olhos. Me diga, querida, você estudou isso na faculdade ou aprendeu vendo televisão? O tom era condescendente, cortante, projetado para humilhar. Lívia sentiu o chão tremer sob seus pés, o ar ficar mais pesado, o coração bater descompassado. Mas algo dentro dela, talvez o orgulho ferido, talvez a raiva acumulada de anos sendo tratada como invisível, a impediu de abaixar a cabeça. Ela olhou diretamente para Eduardo, sem desviar, e respondeu com voz firme, quase suave. Aprendi lendo, sozinha, porque não tive a sorte de herdar uma fortuna que me permitisse pagar por uma educação que o senhor claramente desperdiçou. O salão inteiro pareceu congelar. O som dos talheres cessou. As conversas nas mesas vizinhas morreram. Eduardo sentiu o sangue subir ao rosto, a mandíbula travar, o peito apertar com uma mistura de raiva e algo que ele não conseguia nomear. Talvez surpresa, talvez vergonha. Ninguém jamais havia falado com ele daquela forma. Ninguém ousava. E agora, diante de investidores, sócios e dezenas de testemunhas, uma garçonete, uma mulher sem nome, sem poder, sem nada, o havia desarmado com uma única frase. Ele abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram. O silêncio foi quebrado pelo investidor estrangeiro, que soltou uma gargalhada genuína e disse, em inglês, algo como, ela te pegou, Eduardo. Os outros riram, nervosos, tentando aliviar a tensão, mas o dano estava feito. Lívia deu um passo para trás, inclinou levemente a cabeça, não em submissão, mas em encerramento, e se afastou da mesa com a mesma elegância com que havia chegado. Eduardo a observou ir embora, o maxilar ainda travado, o orgulho ferido latejando como uma ferida aberta. Ele terminou o jantar em silêncio, respondendo mecanicamente às perguntas dos investidores, mas a mente estava em outro lugar. Aquela mulher havia feito algo que nenhum rival de negócios, nenhum jornalista, nenhum concorrente jamais conseguira. Ela o havia humilhado sem gritar, sem xingar, sem perder a compostura. E o pior de tudo era que ela tinha razão. Quando o grupo finalmente se levantou para ir embora, Eduardo deixou uma gorjeta generosa sobre a mesa, não por generosidade, mas por despeito, como se o dinheiro pudesse apagar o que havia acontecido. Mas enquanto caminhava em direção à saída,
Ele olhou para trás uma última vez e viu Lívia conversando com outro garçom, o rosto sereno, como se nada tivesse acontecido. E foi naquele instante, naquele olhar final, que algo mudou. Eduardo não sabia ainda, mas aquela noite marcaria o início de uma transformação que ele não estava preparado para enfrentar. O que Eduardo não esperava era que aquele momento se tornasse viral antes mesmo que ele chegasse em casa. Um dos clientes do restaurante, sentado 3 mesas adiante, havia filmado a cena inteira e postado nas redes sociais com a legenda: "Garçonete humilha bilionário arrogante com uma única frase. Assista até o final." O vídeo se espalhou como fogo em palha seca. Em poucas horas, já tinha sido compartilhado milhares de vezes, comentado por perfis de todos os tamanhos, dissecado por influenciadores que enxergaram ali o símbolo perfeito da luta de classes no Brasil contemporâneo. Lívia acordou no dia seguinte com dezenas de mensagens de pessoas que ela nem conhecia, parabenizando-a pela coragem, chamando-a de heroína, pedindo entrevistas. Ela não sabia se ria ou se chorava. Aquilo tudo parecia irreal, distante, como se tivesse acontecido com outra pessoa. Mas o medo veio logo em seguida, frio e pesado. Medo de perder o emprego, medo de ser processada, medo de que aquela exposição trouxesse consequências que ela não estava preparada para enfrentar. Ela foi trabalhar naquela noite com o coração acelerado, esperando ser chamada pelo gerente, esperando a demissão que parecia inevitável. Mas o que veio foi o oposto. O restaurante estava mais cheio do que nunca, e vários clientes pediram para ser servidos por ela, como se a presença de Lívia fosse uma atração à parte. O gerente, percebendo a oportunidade, não a demitiu. Pelo contrário, aumentou seus turnos e sugeriu com um sorriso calculista que ela mantivesse a postura. Lívia sentiu nojo, mas aceitou. Precisava do dinheiro. Precisava sobreviver. Enquanto isso, Eduardo estava trancado no escritório, vendo o vídeo pela 10ª vez, a mandíbula travada, os dedos tamborilando na mesa de mogno. Sua assessora de imprensa havia ligado 3 vezes pedindo uma declaração, mas ele não sabia o que dizer. Processar a garçonete? Ridicularizar ainda mais a situação? Fingir que nada havia acontecido? Nenhuma das opções parecia certa. Ele estava acostumado a controlar narrativas, a moldar percepções, a comprar silêncios, mas dessa vez, o poder estava nas mãos de uma mulher que não tinha nada a perder. E isso o aterrorizava. Pela primeira vez em anos, Eduardo sentiu algo que havia esquecido como nomear: vulnerabilidade. Ele tentou voltar à rotina, mas a cena repetia-se em sua mente como um looping interminável. A voz de Lívia, firme e calma. O olhar dela, que não pedia desculpas. A risada do investidor estrangeiro, que ecoava como zombaria. Eduardo começou a investigar quem era aquela mulher. Não por vingança, mas por algo que ele não conseguia explicar. Curiosidade, intriga, talvez até respeito involuntário. Mandou um assistente descobrir informações básicas, nome completo, endereço, histórico. E quando leu o relatório, algo dentro dele se mexeu. Lívia Nascimento, 27 anos, mãe doente, estudante autodidata, sem dívidas, sem processos, sem escândalos. Apenas uma vida de luta silenciosa e dignidade inabalável. Eduardo fechou a pasta e ficou olhando pela janela da cobertura, a cidade iluminada lá embaixo, e pela primeira vez em muito tempo, se perguntou: quem sou eu, afinal? Eduardo passou os dias seguintes obcecado por aquela mulher de uma forma que ele mesmo não conseguia compreender. Não era atração, ou pelo menos não era só isso. Era algo mais profundo, mais perturbador, a necessidade de entender como alguém sem poder, sem dinheiro, sem nada que o mundo considerasse valioso, havia conseguido desarmá-lo tão completamente. Ele ordenou que seu assistente pessoal, um homem discreto e eficiente chamado Rodrigo, fizesse uma investigação mais aprofundada sobre Lívia Nascimento. Queria saber tudo: onde estudava, com quem convivia, o que lia, o que pensava. Rodrigo voltou 3 dias depois com um dossiê completo, e Eduardo leu cada página com atenção quase obsessiva. Lívia não tinha redes sociais ativas, não frequentava festas, não tinha dívidas nem envolvimentos suspeitos. Sua vida era um ciclo austero de trabalho, estudo e cuidado com a mãe. As únicas extravagâncias eram livros usados comprados em sebos e visitas esporádicas a exposições gratuitas. Eduardo ficou olhando para uma foto que Rodrigo havia conseguido. Lívia saindo do metrô, cabelos presos, expressão serena, carregando uma sacola de compras em uma mão e um livro debaixo do braço. Havia algo naquela imagem que o incomodava. A ausência de pretensão, a simplicidade radical de alguém que vivia sem máscaras.
Ele decidiu então fazer algo que surpreendeu até a si mesmo. Disfarçou-se, ou pelo menos tentou, usando roupas mais simples, sem os relógios de luxo e os acessórios que gritavam poder. E foi até o café que Lívia frequentava aos domingos, um lugar modesto no bairro da Liberdade chamado Antigo Refúgio. O ambiente era acolhedor, com paredes cobertas por quadros de artistas desconhecidos e mesas de madeira desgastada onde estudantes, artistas e professores se reuniam para conversar sobre literatura, política e arte. Eduardo se sentiu deslocado assim que entrou. Não porque o lugar fosse ruim, mas porque era autêntico e ele estava acostumado a cenários construídos para impressionar. Pediu um café e se sentou em um canto, observando. Lívia chegou meia hora depois, acompanhada de uma mulher mais velha, de cabelos curtos e olhar afiado, que Eduardo logo identificou como Helena Duarte, uma jornalista investigativa que havia sido demitida anos antes por expor um escândalo envolvendo justamente a Azevedo Comunicação e Cultura. A coincidência o fez tremer. Ele observou as duas conversarem com intimidade e cumplicidade, rindo baixo, trocando livros, anotando coisas em cadernos. Havia uma leveza ali que Eduardo não reconhecia. Uma forma de existir que não dependia de status ou validação externa. Quando Lívia se levantou para pedir outro café, ela o viu. O reconhecimento foi instantâneo. Seus olhos se estreitaram. O corpo enrijeceu. E por um breve segundo, Eduardo achou que ela simplesmente viraria as costas e sairia. Mas Lívia não fugiu. Ela caminhou até a mesa dele com passos firmes, parou diante dele e disse, em voz baixa mas cortante, "O que você está fazendo aqui?" Eduardo tentou sorrir. Mas o sorriso saiu torto, quase patético. Queria conversar. Ele respondeu. E ouviu como sua própria voz soava falsa, ensaiada. Lívia cruzou os braços e inclinou a cabeça, como se estivesse avaliando um espécime curioso. Conversar sobre o quê? Sobre como me humilhou na frente de dezenas de pessoas? Ou sobre como mandou me investigar, achando que eu não ia perceber? Eduardo sentiu o sangue gelar. Ela sabia. Claro que sabia. Eu não mandei te investigar para te prejudicar, ele disse, e percebeu tarde demais como aquilo soava arrogante. Eu só queria entender quem você é. Lívia soltou uma risada curta, sem humor. Quem eu sou? Eu sou a garçonete que você tentou humilhar, a mulher que você achou que podia esmagar com uma frase. Mas a diferença entre nós, Eduardo, é que eu não preciso investigar ninguém para saber quem são. Basta olhar. Ela virou-se para ir embora, mas Eduardo se levantou, quase derrubando a cadeira. Espera, ele disse. E havia algo na voz dele. Algo que Lívia nunca esperou ouvir de um homem como ele. Vulnerabilidade. Você tem razão. Eu fui arrogante. Fui cruel. E eu não sei como pedir desculpas por isso. Mas estou tentando. Estou aqui porque você me fez questionar tudo o que eu achava que sabia. Lívia parou, mas não se virou. Você não veio aqui para se desculpar, Eduardo. Você veio porque seu ego não aceita que alguém como eu tenha te vencido. Você quer recuperar o controle. Mas eu não sou um problema que você pode resolver com dinheiro ou influência. Eu sou uma pessoa. E pessoas não se compram. Ela saiu sem olhar para trás. E Eduardo ficou ali, parado no meio do café, sentindo pela primeira vez o peso da própria insignificância. Helena Duarte, que havia observado tudo de longe, se aproximou dele e disse, em tom calmo mas firme, se você realmente quer entender quem ela é, pare de tentar controlá-la. E comece a se perguntar, quem você é quando ninguém está olhando? Eduardo voltou para casa naquela noite em silêncio, sem ligar para o motorista, preferindo caminhar pelas ruas iluminadas de São Paulo. A cidade parecia diferente, ou talvez ele fosse diferente. Pela primeira vez, ele enxergou as pessoas ao seu redor. O vendedor de rua, a mulher no ponto de ônibus, o jovem entregador de aplicativo. Pessoas que ele sempre ignorou, que sempre foram invisíveis. E percebeu, com uma clareza que doía, que Lívia não era exceção. Ela era a regra. E ele, o milionário arrogante que se achava superior, era a aberração. Nas semanas que se seguiram, Eduardo se viu preso em um ciclo que oscilava entre obsessão e arrependimento, incapaz de seguir em frente, mas igualmente incapaz de desistir. Ele voltou ao café outras 3 vezes, sempre esperando ver Lívia, mas ela nunca mais apareceu. Ou pelo menos não quando ele estava lá. Rodrigo sugeriu discretamente que talvez fosse hora de deixar aquilo para trás, mas Eduardo ignorou o conselho. Havia algo naquela mulher que o desafiava de uma forma que nenhum concorrente de negócios jamais conseguira. Ela o fazia questionar não apenas suas ações, mas sua própria essência.
Enquanto isso, Lívia tentava manter a rotina, mas a presença de Eduardo, mesmo ausente, a assombrava. Ela não entendia por que ele a perseguia, por que insistia em aparecer nos lugares que ela frequentava, por que não simplesmente desaparecia como todos os outros poderosos faziam quando eram confrontados. Helena, durante um de seus encontros no café, havia alertado: homens como ele não desistem porque se arrependem, desistem quando conseguem o que querem, e o que ele quer agora é te entender, não para mudar, mas para recuperar o controle. Lívia sabia que Helena tinha razão, mas uma parte dela, pequena, teimosa, perigosa, se perguntava se talvez, apenas talvez, Eduardo fosse diferente. O destino forçou um novo encontro quando a empresa de Eduardo lançou um projeto de responsabilidade social voltado para sua inclusão cultural de jovens de baixa renda, uma iniciativa criada mais para polir a imagem corporativa do que por real compromisso com mudança. O conselho diretor, tentando conter o escândalo de imagem causado pelo vídeo viral, decidiu que a empresa precisava de uma consultora externa que representasse autenticidade, alguém que não fosse parte do círculo elitista, alguém que tivesse credibilidade nas comunidades periféricas. E o nome mais sugerido, ironicamente, foi o de Lívia Nascimento. Quando Eduardo viu o relatório da reunião com a indicação dela, sentiu o estômago revirar. Não sabia se era medo, excitação ou pânico puro. Tentou vetar a escolha, argumentando que seria um conflito de interesses, mas o conselho insistiu. Justamente por causa do conflito, a contratação geraria repercussão positiva, mostrando que a empresa estava disposta a ouvir críticas e mudar. Eduardo foi obrigado a ceder. Lívia recebeu o convite por e-mail, enviado pela assessoria de comunicação da Azevedo Comunicação e Cultura, com uma proposta generosa: R$10.000 por mês durante 6 meses para atuar como consultora do projeto cultural. Era mais dinheiro do que ela ganhava em um ano como garçonete, mais dinheiro do que ela havia visto junto em toda a vida. Mas quando leu o nome da empresa, sentiu o sangue ferver. Ligou para Helena imediatamente, a voz trêmula de raiva. Eles acham que podem me comprar. Acham que eu vou aceitar dinheiro deles depois de tudo. Helena, do outro lado da linha, respirou fundo e disse com calma: Lívia, escuta, eu entendo sua raiva, mas pensa bem. Esse dinheiro pode pagar os remédios da sua mãe. Pode te dar tempo para estudar. Pode te tirar do restaurante. E mais importante, pode te dar acesso ao sistema que você sempre quis mudar. De dentro. Lívia ficou em silêncio, o telefone colado na orelha, o coração batendo descompassado. Helena continuou: você não precisa perdoá-lo. Não precisa gostar dele. Mas se você entrar lá e fizer o trabalho direito, vai expor as falhas deles. Vai mostrar que responsabilidade social não é marketing, é compromisso. E se eles não levarem a sério, você vai ter provas. Lívia aceitou a proposta 3 dias depois, mas deixou claro, em um e-mail formal e direto, que sua função era técnica, que não havia espaço para conversas pessoais e que ela esperava total autonomia no trabalho. A resposta veio assinada pelo próprio Eduardo: aceito todas as condições. Seja bem-vinda. A primeira reunião foi marcada para uma segunda-feira pela manhã, na sala de conferências da Torre Espelhada da Azevedo Comunicação. Lívia chegou 15 minutos antes do horário, vestida com uma calça social simples, blusa branca e uma pasta de documentos debaixo do braço. Recusou o café oferecido pela recepcionista e ficou esperando em pé, observando pela janela a cidade lá embaixo, o trânsito caótico, as pessoas minúsculas, o contraste brutal entre os arranha-céus e as favelas ao longe. Quando Eduardo entrou na sala, acompanhado de 3 executivos e uma assessora de projetos, o ar pareceu ficar mais pesado. Ele a cumprimentou com um aceno de cabeça, formal e contido, e ela respondeu da mesma forma, sem sorrir. A reunião começou com apresentações institucionais, slides cheios de números e metas vagas, discursos ensaiados sobre impacto social e transformação cultural. Lívia ouviu tudo em silêncio, anotando, observando. Quando chegou sua vez de falar, ela colocou a caneta sobre a mesa, olhou diretamente para Eduardo e disse: antes de começarmos, preciso deixar uma coisa clara. Eu não estou aqui para validar o marketing de vocês. Não estou aqui para ser o rosto negro e pobre que vai limpar a imagem da empresa. Estou aqui porque acredito que cultura é direito, não favor. E se vocês realmente querem fazer diferença, vão ter que ouvir verdades que não vão gostar. O silêncio que se seguiu foi denso. Os executivos trocaram olhares desconfortáveis. A assessora pigarreou. Eduardo, porém, não desviou o olhar. Ele se inclinou ligeiramente para a frente e disse, com uma voz que surpreendeu até a si mesmo pela sinceridade:
Então nos diga a verdade. E foi assim, naquela sala fria de vidro e aço, que começou uma convivência forçada entre dois mundos que nunca deveriam ter se cruzado, mas que agora estavam irremediavelmente entrelaçados. Lívia insistiu, desde o primeiro dia de consultoria, que o projeto não poderia ser planejado apenas dentro das salas refrigeradas da torre corporativa. Era preciso ir até as comunidades, ouvir as pessoas, entender suas necessidades reais e não as projeções romantizadas que os executivos faziam sobre pobreza e cultura. Eduardo, tentando demonstrar comprometimento, decidiu acompanhá-la pessoalmente em uma dessas visitas, ignorando os protestos da assessoria de segurança, que alertava sobre os riscos de um empresário bilionário circular por áreas vulneráveis. Na manhã combinada, Eduardo apareceu vestido de forma que ele acreditava ser discreta. Calça jeans de grife, tênis importado e uma camisa polo que custava mais do que um salário mínimo. Lívia olhou para ele de cima a baixo quando o viu descendo do carro blindado e soltou uma risada curta, sem humor. "Você vai chamar mais atenção do que um outdoor", ela disse. E antes que ele pudesse responder, emendou: "Mas tudo bem. Talvez seja bom que vejam quem você realmente é." Eles pegaram o metrô. E para Eduardo, aquilo já foi um choque. Ele não entrava em transporte público desde a adolescência, e a sensação de estar espremido entre dezenas de pessoas suadas, cansadas, apressadas, o fez sentir uma claustrofobia que não era apenas física, mas existencial. Lívia, ao seu lado, permanecia serena, segurando a alça do corrimão com naturalidade, trocando olhares cúmplices com outras mulheres que pareciam reconhecê-la. Eduardo percebeu naquele momento que ela não estava deslocada ali. Ele estava. A primeira parada foi em um centro cultural comunitário na Zona Leste, uma construção improvisada em um galpão reformado, onde jovens davam aulas de dança, teatro, grafite e música para crianças e adolescentes da região. O lugar cheirava a tinta fresca, suor e esperança. As paredes eram cobertas por murais vibrantes que contavam histórias de luta e resistência, e o som de um grupo de rap ecoava pelos corredores estreitos. Lívia cumprimentou os coordenadores com abraços calorosos, como se fossem família, e apresentou Eduardo de forma direta. "Esse é o Eduardo, ele está aqui para ouvir." Um dos jovens, um rapaz magro de no máximo 20 anos, tatuagens nos braços e olhar desafiador, perguntou sem rodeios: "Ouvir o quê? Para depois fazer uma campanha bonita dizendo que ajudou a gente?" Eduardo sentiu o rosto esquentar, mas antes que pudesse responder, Lívia interveio. "Ele vai ouvir porque eu pedi, e se ele não levar a sério, eu mesma vou expor isso." O rapaz assentiu, ainda desconfiado, mas aceitou. Durante as 2 horas seguintes, Eduardo foi apresentado a uma realidade que ele havia ignorado a vida inteira. Conheceu mães que trabalhavam 12 horas por dia e ainda encontravam tempo para levar os filhos às aulas de teatro. Conheceu artistas de talento absurdo que nunca tiveram uma única oportunidade de expor suas obras em galerias oficiais. Conheceu professores voluntários que ensinavam matemática, história e filosofia em salas improvisadas, sem salário, apenas por acreditar que educação era a única arma real contra a desigualdade. Ele ouviu histórias de violência policial, de falta de acesso à saúde, de sonhos adiados por falta de recursos. E pela primeira vez, Eduardo entendeu que pobreza não era falta de esforço, era falta de oportunidade. Quando saíram do centro cultural, Eduardo estava em silêncio, o rosto tenso, os ombros caídos. Lívia o observou de soslaio e perguntou, em tom neutro: "E então, o que achou?" Ele demorou para responder, como se estivesse processando algo grande demais para caber em palavras. Eu não sabia", ele disse, a voz baixa, quase envergonhada. "Não sabia o quê?" Lívia insistiu. "Que era assim, que as pessoas viviam desse jeito." Lívia parou de andar e se virou para ele, os olhos duros. "Você não sabia porque nunca quis saber, Eduardo. Porque é mais fácil viver na sua bolha de cristal, achando que o mundo funciona com meritocracia, do que admitir que vocês, os ricos, os poderosos, construíram esse sistema em cima do sofrimento de milhões." Eduardo engoliu em seco, incapaz de refutar. Lívia continuou, a voz firme mas não agressiva. "Aquelas pessoas ali dentro têm mais talento, mais coragem e mais dignidade do que qualquer executivo que você conhece. Mas elas nunca vão ter as mesmas chances que você teve. Não porque são menos capazes, mas porque o jogo é viciado desde o começo." Eles voltaram para o metrô em silêncio, e dessa vez, Eduardo prestou atenção nas pessoas ao redor. Viu o cansaço nos rostos, a resignação nos olhares, mas também viu algo que o surpreendeu.
resistência. As pessoas riam, conversavam, ajudavam umas às outras. Havia humanidade ali, mais do que ele havia visto em anos frequentando jantares de gala. Quando chegaram à estação onde se separariam, Lívia se despediu com um aceno breve, mas Eduardo a segurou pelo braço, delicadamente. "Obrigado", ele disse, e havia sinceridade naquelas duas palavras. Lívia olhou para a mão dele no seu braço, depois para o rosto dele, e assentiu devagar. "Não me agradeça. Prove que isso importou." Ela se soltou e desapareceu na multidão, deixando Eduardo parado na plataforma, sozinho em meio a centenas de pessoas, sentindo pela primeira vez na vida o peso da própria irrelevância e a possibilidade aterrorizante de que talvez, apenas talvez, ainda houvesse tempo para mudar. A transformação de Eduardo estava acontecendo em câmera lenta, como uma rachadura imperceptível que se alarga dia após dia, até que toda a sua estrutura desmorona de uma vez. Ele voltou ao escritório após aquela visita com Lívia, carregando um peso novo no peito. Uma consciência incômoda que não o deixava dormir, que invadia seus pensamentos durante as reuniões, que o fazia questionar cada decisão que tomava. Mas o universo, como se testasse sua sinceridade, decidiu empurrá-lo para uma encruzilhada moral que ele não poderia ignorar. 3 semanas após aquela ida ao Centro Cultural, Lívia enviou um relatório preliminar sobre o projeto de responsabilidade social. E o documento era uma bomba disfarçada de análise técnica. Ela havia investigado os patrocínios culturais anteriores da Azevedo Comunicação e descoberto um padrão perturbador: projetos fictícios, notas fiscais falsificadas, verbas públicas desviadas através de empresas de fachada que existiam apenas no papel. O esquema era sofisticado, quase invisível, escondido em camadas de burocracia e contratos legais. Mas Lívia, com sua mente afiada e sua desconfiança natural de sistemas de poder, havia encontrado as inconsistências. O relatório terminava com uma frase simples, mas devastadora: "Antes de criar novos projetos, a empresa precisa prestar contas dos antigos." Eduardo leu o documento 3 vezes, sentindo o suor frio descer pelas costas. Ele sabia que aqueles patrocínios haviam sido gerenciados pelo departamento financeiro, sob supervisão direta de seu tio, Maurício Azevedo, o homem que havia assumido a presidência após a morte do pai de Eduardo e que controlava a empresa com mão de ferro. Eduardo sempre suspeitara que Maurício operava em zonas moralmente cinzentas, mas nunca investigara a fundo, porque investigar significaria confrontar, e confrontar significaria perder poder. Agora, porém, a verdade estava exposta diante dele, crua e inegável, e ele não podia mais fingir ignorância. Chamou Lívia para uma reunião privada, apenas os dois, em uma sala de vidro fosco onde ninguém poderia ouvi-los. Quando ela entrou, Eduardo estava de pé, olhando pela janela, as mãos nos bolsos, a postura rígida. "Você tem provas disso tudo?" Ele perguntou sem rodeios, sem se virar. Lívia colocou uma pasta sobre a mesa. "Tenho. Notas fiscais, contratos, registros de transferências bancárias. Tudo documentado." Eduardo finalmente se virou, o rosto pálido, os olhos cansados. "Você sabe o que isso significa, não sabe? Se isso vazar, a empresa cai. Meu tio vai ser investigado. Eu vou ser investigado. Tudo o que minha família construiu em décadas vai desmoronar." Lívia cruzou os braços, o olhar firme. "E você acha que isso é motivo para esconder a verdade?" Eduardo soltou uma risada amarga, passou a mão pelo cabelo. "Não é sobre esconder, Lívia. É sobre sobrevivência. Você acha que eu tenho escolha? Se eu denunciar meu próprio tio, ele vai me destruir. E não estou falando metaforicamente. Ele tem poder suficiente para me tirar de tudo. Eu vou perder a empresa, a posição, o nome." Lívia deu um passo à frente, a voz baixa, mas cortante. "E quantas pessoas já perderam seus sonhos por causa desse esquema? Quantos artistas nunca receberam o apoio que foi prometido? Quantos projetos legítimos foram sufocados porque o dinheiro foi desviado?" Eduardo desviou o olhar, incapaz de enfrentá-la. "Você não entende. Não é tão simples assim." "Não, Eduardo. Você é quem não entende." A voz de Lívia tremeu, não de medo, mas de raiva contida. "Você passou semanas dizendo que queria mudar, dizendo que aprendeu. Mas na primeira vez que precisa escolher entre o certo e o conveniente, você hesita." Ela pegou a pasta de volta, como se fosse embora, mas parou na porta e se virou. "Meu pai era artista. Um homem brilhante que nunca teve chance porque gente como seu tio decidiu que talento sem dinheiro não vale nada. Ele morreu acreditando que havia falhado, mas a falha não foi dele. Foi do sistema que vocês sustentam." Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Lívia, eu... Não,
Ela interrompeu. Você tem uma escolha, Eduardo. Pode ser cúmplice ou pode ser corajoso, mas não pode ser os dois. Ela saiu, deixando-o sozinho naquela sala de vidro, com o peso da decisão esmagando-o como uma lápide. Eduardo passou os 3 dias seguintes em um inferno pessoal. Não dormia, não comia direito, não conseguia se concentrar em nada. Convocou reuniões com advogados, pediu análises de risco, tentou encontrar uma saída que não destruísse tudo, mas todas as opções levavam ao mesmo lugar. Ou ele denunciava o esquema e perdia o império, ou ele enterrava a verdade e perdia a si mesmo. Na noite do 3º dia, ele ligou para Lívia. Ela atendeu após 4 toques, a voz cansada. O que você quer, Eduardo? Eu vou denunciar, ele disse, e ouviu o próprio tremor na voz. Vou levar tudo ao Ministério Público. Vou expor meu tio, vou expor o esquema, vou fazer a coisa certa. Houve silêncio do outro lado. Depois, Lívia perguntou, quase em sussurro, você tem certeza? Não, Eduardo respondeu, e pela primeira vez em semanas, sentiu algo parecido com clareza. Mas eu preciso fazer isso, porque se eu não fizer, vou passar o resto da vida sendo o homem que você viu naquele restaurante. E eu não quero mais ser ele. Lívia respirou fundo. Então eu vou te ajudar, mas não porque confio em você, porque confio na verdade. Eduardo desligou o telefone e ficou parado na cobertura vazia, a cidade iluminada lá embaixo, e pela primeira vez na vida, sentiu medo, não do que poderia perder, mas do que estava prestes a se tornar. Eles se encontraram 3 noites depois em um lugar neutro, o mesmo café onde Eduardo havia aparecido meses antes, o antigo refúgio, agora vazio pela hora tardia. Apenas algumas mesas ocupadas por estudantes noturnos e o som suave de uma música instrumental ao fundo. Eduardo chegou primeiro, vestido de forma simples, sem os símbolos de poder que costumava carregar, e pediu 2 cafés mesmo sem saber se Lívia iria querer. Quando ela entrou, trazia uma mochila pesada nos ombros e o rosto marcado por um cansaço que ia além do físico. Era a exaustão de quem carrega o peso de decisões que podem mudar vidas. Sentou-se em frente a ele sem cerimônia, recusou o café com um gesto de mão e foi direto ao ponto. Você realmente vai fazer isso? Ou me chamou aqui para tentar me convencer a esquecer tudo? Eduardo olhou para ela e havia algo diferente em seus olhos. Não a arrogância de antes, nem a insegurança dos últimos encontros, mas uma resolução sombria, quase fúnebre. Eu vou fazer. Já marquei reunião com os advogados da empresa e com um contato no Ministério Público. Vou entregar tudo. Os documentos, as provas, os nomes, inclusive o do meu tio. Lívia o estudou em silêncio, tentando encontrar sinais de mentira, de manipulação, mas não encontrou. Havia apenas medo, um medo cru, humano, de alguém prestes a saltar de um precipício sem saber se há rede de proteção. Por quê? Ela perguntou, e a simplicidade da pergunta carregava camadas de significado. Por que agora? Por que eu? Eduardo respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para admitir algo que nunca dissera em voz alta. Porque você me fez ver que eu estava vivendo uma mentira. Minha vida inteira foi construída em cima de privilégios que eu não mereci e de injustiças que eu fingi não ver. E eu podia continuar fingindo. Seria mais fácil, mais confortável. Mas então eu te conheci. Ele fez uma pausa, a voz trêmula. E você não me deixou esquecer que existem pessoas reais do outro lado das minhas decisões. Que cada centavo desviado, cada projeto fraudado, cada mentira corporativa tem rosto, tem nome, tem dor. Lívia sentiu algo se mover dentro dela. Não era pena, não era perdão, mas talvez o início de um respeito relutante. Você vai perder tudo, ela disse, não como ameaça, mas como constatação. Seu tio vai te destruir. A elite vai te rejeitar. Você vai virar pária no seu próprio mundo. Eduardo assentiu devagar. Eu sei, e estou apavorado. Mas sabe o que me apavora mais? A ideia de continuar sendo o homem que eu era. Aquele homem que riu de você naquele restaurante não tinha alma, Lívia. Ele tinha poder, tinha dinheiro, tinha status, mas não tinha nada que importasse de verdade. Lívia desviou o olhar, lutando contra a emoção que ameaçava subir à superfície. Você acha que isso apaga o que você fez? Que me humilhou? Não. Eduardo respondeu sem hesitar. Nada apaga. E eu não estou pedindo perdão, porque sei que não mereço. Estou apenas tentando, não sei, me tornar alguém que talvez, um dia, possa olhar no espelho sem sentir nojo. O silêncio entre eles foi longo, pesado, mas não hostil. Era o silêncio de 2 pessoas que reconhecem, finalmente, a humanidade uma da outra.
Lívia colocou a mochila sobre a mesa e tirou de dentro uma pasta volumosa, organizada com meticulosidade obsessiva. Documentos, planilhas, anotações, tudo o que ela havia reunido sobre o esquema de corrupção. Então vamos fazer isso direito, ela disse, a voz firme. Eu vou te ajudar a montar o processo, vou te ensinar a falar a linguagem do Ministério Público, a proteger as provas, a garantir que isso não seja apenas arquivado como mais um escândalo corporativo. Mas tem uma condição. Eduardo a olhou, atento. Qual? Você não pode fazer isso por mim. Não pode fazer porque quer me impressionar ou porque está com a consciência pesada. Você precisa fazer porque é o certo, independente de eu estar ou não na sua vida depois. Eduardo engoliu em seco, assentiu. Eu entendo. Lívia abriu a pasta e começou a explicar, ponto por ponto, como o esquema funcionava, como as provas se conectavam, como o sistema havia sido construído para ser invisível. Eduardo ouviu tudo com atenção absoluta, fazendo perguntas, anotando, e pela primeira vez, Lívia viu nele não o milionário arrogante, mas o homem vulnerável que ele escondia sob camadas de prepotência. Quando terminaram, já passava da meia-noite, e o café estava vazio, apenas eles dois e o barista que limpava o balcão com paciência resignada. Lívia guardou os documentos e se levantou para ir embora, mas Eduardo a segurou pela mão, não com força, mas com delicadeza, como quem pede permissão. Obrigado, ele disse, e havia tanta gratidão naquelas duas palavras que Lívia sentiu o peito apertar. Ela olhou para a mão dele sobre a sua, depois para o rosto dele, e viu ali algo que nunca imaginou ver. Um homem que finalmente entendia o preço da integridade. Não me agradeça ainda, ela respondeu soltando-se gentilmente. Agradeça quando tiver coragem de apertar o botão de enviar. E saiu, deixando Eduardo sozinho naquele café vazio, segurando a pasta de provas como se fosse uma bomba prestes a explodir. Porque, de certa forma, era exatamente isso. Eduardo passou a semana seguinte montando o caso com a meticulosidade de quem sabe que um único erro pode destruir tudo, não apenas o processo, mas a própria vida. Trabalhou em segredo, usando um notebook pessoal e evitando qualquer comunicação digital que pudesse ser rastreada pela empresa. Lívia o guiou à distância, orientando-o sobre como proteger as provas, como garantir que cópias estivessem em diferentes lugares seguros, como preparar um dossiê que fosse inatacável do ponto de vista legal. Eles se comunicavam através de e-mails criptografados e encontros rápidos em locais públicos, sempre atentos, sempre conscientes de que estavam lidando com pessoas poderosas que não hesitariam em usar todos os recursos disponíveis para silenciá-los. Eduardo sabia que seu tio Maurício tinha conexões profundas, juízes, políticos, delegados, e que a denúncia precisava ser feita de forma cirúrgica, entregue diretamente nas mãos certas, antes que qualquer interferência fosse possível. Na quinta-feira pela manhã, Eduardo recebeu uma ligação de Maurício pedindo uma reunião urgente. O tom era seco, mas controlado, o tipo de voz que seu tio usava quando estava prestes a esmagar alguém. Eduardo sabia que não podia recusar sem levantar suspeitas, então aceitou, marcando para aquela mesma tarde no escritório principal da empresa. Quando chegou, encontrou Maurício sentado atrás da imensa mesa de jacarandá, ladeado por dois advogados que Eduardo não conhecia, e um homem de terno cinza que claramente não era advogado. Talvez investigador particular, talvez algo pior. A sala estava gelada, não pela temperatura, mas pela atmosfera de ameaça velada que preenchia cada centímetro do espaço. Maurício não perdeu tempo com cortesias. Eu soube que você anda fazendo perguntas inconvenientes sobre os patrocínios culturais. Ele disse, os dedos entrelaçados sobre a mesa, o olhar fixo e glacial. E que contratou uma consultora externa sem passar pelo conselho. Isso me preocupa, Eduardo. Me preocupa muito. Eduardo sentiu o coração acelerar, mas manteve o rosto impassível. Estou apenas garantindo que o projeto novo seja feito corretamente. Transparência é importante, especialmente depois daquele vídeo. Maurício sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Transparência. Que palavra bonita. Mas veja bem, sobrinho. Transparência demais pode ser perigosa. Pode expor coisas que são melhor deixadas no escuro. Coisas que, se expostas, poderiam prejudicar não apenas a empresa, mas você também. A ameaça estava clara, cristalina, pendurada no ar como uma lâmina. Eduardo engoliu em seco, mas não recuou. O que exatamente você está insinuando? Maurício se inclinou para a frente, a voz baixa, quase paternal. Estou dizendo que você está brincando com fogo. Essa garçonete que você contratou, Lívia, não é? Ela não é quem você pensa que é.
Ela tem conexões com jornalistas investigativos, com ativistas, com gente que quer ver empresas como a nossa destruídas. E você, ingênuo como sempre foi, está entregando a ela exatamente o que ela precisa para nos afundar. Eduardo sentiu a raiva subir, quente e sufocante. Lívia não está tentando destruir nada. Ela está tentando fazer o trabalho que você deveria ter feito há anos, garantir que o dinheiro chegue onde deve chegar. Maurício soltou uma risada curta, cruel. Ah, Eduardo, você realmente acredita nisso? Você acha que o mundo funciona com idealismos? Acorda, menino. Nós somos uma empresa, não uma ONG. E se você não consegue entender isso, então talvez não seja adequado para estar aqui. O homem de terno cinza, que até então permanecera em silêncio, se pronunciou pela primeira vez, a voz baixa e ameaçadora. Senhor Azevedo, seria prudente encerrar qualquer colaboração com a senhorita Nascimento. Imediatamente. E seria ainda mais prudente garantir que qualquer material sensível seja controlado. Eduardo olhou para o homem, depois para o tio, e entendeu exatamente o que estava sendo dito. Eles sabiam. Sabiam da investigação, sabiam das provas, sabiam que ele estava preparando algo, e estavam dando a ele uma última chance de recuar, ou enfrentar as consequências. Ele se levantou devagar, as pernas trêmulas, mas a voz firme. Eu não vou demitir Lívia, e não vou controlar coisa nenhuma, porque ao contrário de vocês, eu ainda tenho consciência. Maurício se levantou também, o rosto vermelho de raiva contida. Você está cometendo um erro, Eduardo, um erro que vai te custar tudo. Eduardo caminhou em direção à porta, mas parou no batente e se virou uma última vez. Talvez, mas pelo menos vou poder olhar no espelho sem sentir vergonha. Ele saiu, e enquanto caminhava pelos corredores da empresa que um dia fora dele, sentiu o peso da decisão que acabara de tomar. Não havia mais volta. Maurício não era homem de blefar, e agora Eduardo estava oficialmente marcado como traidor. Pegou o celular e ligou para Lívia. Ela atendeu no segundo toque. Eles sabem. Ele disse, a voz urgente. Meu tio sabe. Precisamos agir agora, antes que eles movam as provas ou subornem alguém. Houve uma pausa, depois Lívia respondeu com calma e inabalável. Então vamos. Hoje à noite. Eu vou com você ao Ministério Público. Não vou te deixar fazer isso sozinho. Eduardo sentiu algo se quebrar dentro dele. Não de forma ruim, mas libertadora, como se uma armadura pesada finalmente tivesse caído. Obrigado. Ele sussurrou. Não me agradeça ainda. Ela repetiu como sempre. Me agradeça quando isso acabar. Eles marcaram de se encontrar às 7 da noite em frente ao prédio do Ministério Público. Eduardo passou as horas seguintes organizando as provas finais, transferindo dinheiro para contas de segurança caso fosse cortado financeiramente, e escrevendo uma carta que deixou selada em um cofre, uma confissão completa, endereçada à imprensa, caso algo acontecesse com ele. Quando a noite chegou, Eduardo estava pronto. Pronto para perder tudo. Pronto para destruir o império que carregava seu sobrenome. Pronto para, finalmente, ser livre. A denúncia foi protocolada às 22 horas daquela sexta-feira, em uma sala discreta do Ministério Público Federal, onde Eduardo e Lívia entregaram pessoalmente o dossiê completo ao procurador responsável por crimes financeiros e corrupção corporativa. O homem, um veterano de cabelos grisalhos e olhar cansado de quem já viu todas as formas possíveis de desonestidade humana, folheou os documentos com atenção crescente, erguendo as sobrancelhas conforme percebia a magnitude do esquema. Isso aqui é explosivo, ele disse, olhando diretamente para Eduardo. Você entende que ao assinar essa denúncia você está não apenas acusando seu tio, mas também se colocando como testemunha-chave. Você vai ser investigado, sua vida vai ser revirada. E se houver qualquer envolvimento seu, por menor que seja, você também vai responder. Eduardo assentiu, a garganta seca. Eu entendo, e estou preparado. O procurador olhou para Lívia, como se avaliando se ela era cúmplice ou apenas testemunha. E a senhora? Eu sou a consultora que descobriu as irregularidades. Lívia respondeu com firmeza. E estou aqui para garantir que isso não seja enterrado. O procurador assentiu lentamente, depois carimbou o documento com um som que ecoou na sala como sentença final. Muito bem. A partir de agora, isso está oficialmente em investigação. Vou pedir sigilo absoluto até termos mandados de busca e apreensão prontos. Ninguém pode saber disso. Ninguém. Eduardo e Lívia saíram do prédio em silêncio, a cidade noturna pulsando ao redor deles com indiferença absoluta. Ele esperava sentir alívio, mas tudo o que sentia era um vazio imenso, como se tivesse acabado de cortar uma parte de si mesmo. Lívia, ao seu lado, parecia igualmente exausta,
mas havia algo de sereno em sua postura, a serenidade de quem cumpriu um dever moral. E agora? Eduardo perguntou a voz fraca. Agora esperamos, Lívia respondeu. E nos preparamos para a tempestade. A tempestade chegou 3 semanas depois, em uma operação simultânea que pegou a Azevedo Comunicação e Cultura completamente de surpresa. Policiais federais invadiram a sede da empresa ao amanhecer, apreendendo computadores, documentos e bloqueando contas bancárias. Maurício foi levado para interrogatório ainda de roupão, fotografado por dezenas de jornalistas que já esperavam do lado de fora. Alguém havia vazado a operação para essa imprensa, garantindo que o escândalo fosse público e irreversível. Eduardo assistiu tudo pela televisão, sentado na sala vazia de sua cobertura, com as cortinas fechadas e o telefone desligado. As manchetes eram brutais. Herdeiro denuncia próprio tio em escândalo de corrupção. Império Azevedo desmorona após denúncia interna. Milionário vira delator. Entenda o caso. Seu rosto estava em todas as telas, em todos os sites, em todas as conversas. Ele havia se tornado símbolo, para alguns de coragem, para outros, de traição. A elite econômica o repudiou imediatamente. Ex-amigos deixaram de atender suas ligações. Sócios romperam contratos. Convites para eventos foram cancelados sem explicação. Eduardo foi expulso do conselho da empresa por voto unânime, e seu nome foi retirado de todas as placas, documentos e comunicações oficiais, como se ele nunca tivesse existido. Maurício, da cadeia, deu uma entrevista dizendo que o sobrinho era um traidor movido por ambição e inveja, tentando reverter a narrativa, mas as provas eram sólidas demais para serem ignoradas. Enquanto isso, Lívia enfrentava sua própria batalha. A exposição pública a colocou no centro de um furacão midiático. Ela foi chamada de heroína por uns, de oportunista por outros. Recebeu ameaças anônimas, mensagens de ódio, tentativas de intimidação, mas também recebeu apoio de movimentos sociais, de coletivos culturais, de pessoas anônimas que viam nela a representação de uma luta maior. Helena Duarte, sua mentora, escreveu uma série de reportagens investigativas sobre o caso, ampliando o escândalo e forçando outras empresas a revisarem seus próprios esquemas de patrocínio. O auge do clímax veio 6 semanas após a operação, quando Eduardo foi convocado para depor publicamente em uma audiência transmitida ao vivo pela televisão e internet. Ele entrou na sala do tribunal com um terno simples, sem gravata, o rosto magro e os olhos fundos de quem não dormia há semanas. Sentou-se diante do juiz, dos promotores, dos advogados de defesa de Maurício, que o encaravam com ódio puro, e das câmeras que capturavam cada microexpressão. O promotor pediu que ele explicasse, com suas próprias palavras, por que havia decidido denunciar a própria família. Eduardo respirou fundo, olhou diretamente para a câmera e disse, a voz trêmula mas firme: eu passei a vida inteira acreditando que poder e dinheiro me davam o direito de ser superior, acreditando que o mundo se dividia entre vencedores e perdedores, e que eu estava do lado certo apenas por ter nascido onde nasci. Mas eu estava errado de uma forma que me envergonha profundamente. Ele fez uma pausa, a emoção transbordando. Conheci uma mulher, uma garçonete que eu humilhei publicamente, e ela me mostrou algo que eu nunca havia entendido, que dignidade não tem preço, que inteligência não depende de dinheiro, que o verdadeiro valor de uma pessoa está na coragem de fazer o certo, mesmo quando custa tudo. A sala ficou em silêncio absoluto. Eduardo continuou. Eu denunciei meu tio porque percebi que ao protegê-lo, eu estaria protegendo um sistema que destrói vidas, que rouba sonhos, que perpetua desigualdade, e eu não quero mais ser parte disso. Prefiro perder tudo e ter consciência limpa do que manter um império construído sobre mentiras. Quando ele terminou, havia lágrimas nos olhos de algumas pessoas na plateia. Lívia, assistindo de casa, sentiu o peito apertar, não de pena, mas de reconhecimento. Aquele homem que falava diante das câmeras não era mais o Eduardo arrogante do restaurante. Era alguém novo, alguém que havia pago o preço da transformação. 6 meses depois do escândalo, Eduardo vivia em um apartamento alugado de 2 quartos no bairro de Pinheiros, longe do luxo estéril da cobertura que um dia chamou de lar. Seus bens foram bloqueados durante a investigação, e embora não tenha sido indiciado, as provas mostraram que ele não participara diretamente dos desvios. A máquina judicial era lenta, e ele precisava sobreviver enquanto tudo se resolvia. Conseguiu um emprego como coordenador de projetos em uma ONG de educação e cultura que atendia comunidades periféricas, ganhando um salário modesto que mal cobria as despesas básicas, mas que trazia algo que o dinheiro nunca trouxera:
propósito. Ele acordava cedo, pegava metrô, trabalhava com jovens que sonhavam grande apesar de terem pouco, e voltava para casa cansado, mas com uma leveza no peito que não sentia há anos. Aprendeu a cozinhar refeições simples, a lavar a própria roupa, a consertar torneiras e a viver sem empregados, sem motoristas, sem intermediários entre ele e a vida real. A solidão ainda o visitava nas madrugadas, mas agora era uma solidão diferente. Não o vazio da arrogância, mas o silêncio necessário para quem está se reconstruindo. Lívia, por sua vez, usou a visibilidade que ganhou com o caso para fundar uma consultoria independente de transparência cultural, ajudando projetos sociais a fiscalizarem patrocínios e garantirem que o dinheiro chegasse onde deveria. Ela foi convidada para dar palestras, participar de painéis e escrever artigos sobre ética e responsabilidade social, tornando-se uma voz respeitada no campo. Conseguiu finalmente matricular-se em uma universidade pública para cursar gestão cultural, algo que sempre sonhara, mas nunca tivera condições de fazer. A mãe, com os tratamentos agora estabilizados graças ao dinheiro que Lívia economizou durante a consultoria na Azevedo, melhorou consideravelmente e as duas passaram a ter uma rotina mais tranquila, menos urgente, menos atravessada pelo medo constante da sobrevivência. Lívia não esqueceu o que Eduardo fizera, nem a humilhação inicial, nem a coragem posterior. Ela guardava ambas as memórias com o mesmo cuidado, entendendo que pessoas são complexas, capazes de crueldade e redenção, de erro e aprendizado. Mas ela também não correu atrás dele, não tentou contato, não buscou reencontro, respeitou a distância como quem respeita o tempo de cura de uma ferida profunda. Eduardo, por sua vez, pensava nela todos os dias, não de forma obsessiva, mas de forma grata, como quem pensa em alguém que salvou sua vida, ainda que de uma forma que ele nunca imaginara precisar ser salvo. Várias vezes pegou o telefone para ligar, mas sempre desistia, achando que não tinha o direito de invadir o espaço dela, de pedir algo que talvez ela não quisesse dar. Até que, em uma tarde ensolarada de domingo, ele a viu. Foi na Praça da República, durante uma feira cultural organizada por coletivos de artistas independentes. Lívia estava ali coordenando uma roda de conversa sobre acesso à cultura, cercada por jovens que a ouviam com atenção reverente. Eduardo parou a certa distância, apenas observando, vendo-a sorrir, gesticular, ensinar. Ela parecia leve, plena, livre, tudo o que ele nunca fora até conhecê-la. Quando a roda terminou, Lívia viu Eduardo parado ali, as mãos nos bolsos, o olhar hesitante. Ela não correu em sua direção, mas também não desviou. Caminhou até ele com passos calmos, e quando chegou perto, disse simplesmente, "Oi?" Eduardo sorriu, um sorriso pequeno, tímido. "Oi, eu só queria ver como você está." "Estou bem", Lívia respondeu. E era verdade. "E você?" "Também estou bem, diferente, mas bem." Houve uma pausa confortável, sem urgência, sem peso. Então Lívia perguntou, "Você está trabalhando?" Eduardo assentiu. "Em uma ONG. Nada glamuroso, mas é real." Lívia sorriu. Um sorriso genuíno, sem ironia. "Isso é bom. Você merece isso." Eduardo sentiu o peito apertar. "Eu não sei se mereço, mas estou tentando." Lívia olhou nos olhos dele, e havia algo ali que não existia antes. Igualdade. Eles não eram mais garçonete e milionário, humilhada e humilhador. Eram duas pessoas que atravessaram o fogo juntas e saíram transformadas. "Continua tentando", ela disse. "É tudo o que qualquer um de nós pode fazer." Eduardo assentiu, e então, quase timidamente, perguntou, Posso te ligar algum dia? Não para pedir nada, só para conversar." Lívia pensou por um momento, depois respondeu, "Pode, mas sem pressa." Eduardo sorriu aliviado. "Sem pressa." Ela acenou e voltou para o grupo de jovens que a esperava, e Eduardo ficou ali, parado no meio da praça cheia de vida, de arte, de gente comum fazendo coisas extraordinárias, e percebeu que finalmente, depois de tanto tempo, ele pertencia a algo maior do que si mesmo. Um ano inteiro se passou desde aquele encontro na praça, e nesse tempo, Eduardo e Lívia construíram algo que nenhum dos dois esperava, uma amizade. Não foi instantânea, nem fácil. Foi construída em conversas espaçadas, cafés ocasionais, mensagens que começavam formais e aos poucos ganhavam calor humano. Eles se encontravam de vez em quando, sempre em lugares públicos, sempre com o entendimento tácito de que aquilo não era romance, não era obrigação, mas apenas duas pessoas que se respeitavam navegando um terreno novo. Eduardo aprendeu a ouvir de verdade,
não apenas esperar sua vez de falar, e Lívia aprendeu a ver nele não o símbolo de tudo que odiava, mas um homem imperfeito tentando ser melhor. Até que, em uma noite fria de julho, Lívia o convidou para assistir a uma apresentação teatral que ela estava coordenando no centro cultural onde trabalhava, uma peça escrita e encenada por jovens da periferia, contando histórias reais de luta e resistência. Eduardo aceitou sem hesitar, e quando chegou ao pequeno teatro improvisado, ficou impressionado pela intensidade da arte que ali acontecia, pela força das vozes que nunca teriam sido ouvidas se não fosse por projetos como aquele. Ao final da apresentação, quando as luzes se acenderam e o público aplaudiu de pé, Eduardo viu Lívia subir ao palco para agradecer aos artistas, e algo se mexeu dentro dele. Não paixão romântica, não desejo de posse, mas admiração profunda por quem ela era e pelo que fazia. Quando saíram, caminharam juntos pelas ruas escuras e silenciosas do centro, e Eduardo disse quase timidamente: "Obrigado por me deixar fazer parte disso." Lívia olhou para ele, surpresa. "Você não está fazendo parte. Você está construindo sua própria parte." Eduardo sorriu, e havia paz naquele sorriso. "Eu sei, mas foi você quem me ensinou que isso era possível." Eles pararam em frente à estação de metrô onde se separariam, e Lívia estendeu a mão. Eduardo olhou para a mão estendida, depois para o rosto dela e apertou com firmeza. Não como quem se despede, mas como quem sela um pacto. "A gente se vê", Lívia disse. "A gente se vê", Eduardo repetiu. E cada um seguiu seu caminho, sem promessas de futuro, sem expectativas românticas, mas com algo muito mais raro e valioso: respeito mútuo e a certeza de que ambos haviam mudado para melhor. A história de Eduardo e Lívia não terminou com beijos sob a chuva, ou declarações de amor eterno. Terminou com algo muito mais poderoso: a transformação real de duas pessoas que aprenderam que o verdadeiro valor não está no que se tem, mas no que se é. Eduardo nunca voltou a ser milionário, e nunca quis. Lívia nunca deixou de lutar, e nunca deixará. E no final, a lição que ficou foi simples, mas revolucionária: que a grandeza de uma pessoa não se mede pelo tamanho de sua fortuna, mas pela coragem de fazer o certo, mesmo quando o certo custa tudo. Porque no fim das contas, o que define quem somos não é onde nascemos, mas quem escolhemos ser quando ninguém está olhando. E essa escolha, essa única e poderosa escolha, pode mudar não apenas uma vida, mas o mundo ao redor. Esta é a história de um milionário que riu de uma garçonete e aprendeu a lição mais importante de sua vida. Se esta história tocou seu coração, se você acredita que transformação é possível e que dignidade vale mais do que qualquer fortuna, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história que vai fazer você repensar o que realmente importa na vida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que coragem não é nunca ter medo, mas fazer o certo mesmo tremendo de medo. E nos comentários, conte: você teria a coragem de Eduardo para desistir de tudo em nome da verdade? Ou a força de Lívia para perdoar sem esquecer? Queremos saber sua opinião, porque cada história que contamos aqui ganha vida através de vocês. Obrigado por estar aqui, por acreditar que pessoas podem mudar, e por fazer parte dessa comunidade que valoriza o que realmente importa: caráter, verdade e humanidade.